Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que melhorou no São Paulo com a estreia de Ceni, apesar do empate? Volpi e Benítez para mim foram os destaques. E claro, ele, né? Toca no Calheri que é gol. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Bora analisar esse empate do São Paulo em casa, o sexto consecutivo. Isso nunca havia acontecido na história do São Paulo Futebol Clube. Em todos os seus alfarrábios, os seus registros, o tricolor paulista nunca havia registrado uma sequência de 6 empates. Para vocês verem a situação que está o tricolor e, claro, o que ainda o mantém numa situação incômoda de tabela. Mas o que era preciso a gente analisar hoje? Claro, a volta do mito, do Rogério Ceni, que tem como treinador 4 títulos em 3 temporadas no Fortaleza, que é o atual campeão brasileiro com a equipe do Flamengo, e que, claro, tem a sua competência como técnico, voltando agora ao São Paulo, fazendo as suas escolhas. Algumas escolhas muito bem destacadas, né, como a gente já havia descoberto no treinamento às pressas, logo após o anúncio, na noite ainda do Morumbi, quando ele escala o Orejuela na direita e o Benítez no meio de campo, com o Reinaldo na esquerda também, retomando a sua condição de titular. Realmente havia alguma coisa errada, né? E na verdade ainda há, e eu vou falar para vocês o que ainda há de errado nesse São Paulo. Mas o Orejuela fez um bom jogo. Quando você não tem, por exemplo, o Daniel Alves foi embora, o Igor Vinícius machucado, e o Crespo optava pelo Igor Gomes improvisado, tendo o Orejuela, não que eu esteja aqui abonando e autorizando e aprovando as reclamações públicas de empresários, como foi do caso do Orejuela e depois do Benítez. Não acho isso legal, não acho isso salutar, ainda mais com esse tipo de pressão, né? Se o fulano não jogar, o meu jogador sai, não sei o quê, se o treinador não sair, eu não gosto desse tipo de pressão. Acabou funcionando, na verdade, né? Claro que não foi por causa disso, pelo menos imagino eu que não seja por causa disso. Mas o fato é que o Crespo saiu e o Benítez voltou para o time titular. E jogando quase a partida inteira praticamente, né? Até onde eu sei ele não foi substituído. O Orejuela sim foi substituído, visivelmente cansado, voltou de uma lesão. Aliás, uma sequência de lesões que ele teve, isso também o atrapalhou. Mas ele fez um bom jogo. Então você não tendo o Daniel Alves, você não tendo o Igor Vinícius, por que não botar o Orejuela para jogar? O Reinaldo foi uma opção técnica do Crespo, né, que não contava muito com o Reinaldo nessa reta final de trabalho dele, embora o Reinaldo tivesse jogado o Paulistão, mas nessa reta final não estava atuando. E o Reinaldo jogou com o Rogério, inclusive. O Rogério se abraçou também em alguns jogadores experientes, né? O Miranda também foi seu companheiro no São Paulo. Então, Miranda, Reinaldo, ele escalou o Benítez, delegando, de certa forma, uma responsabilidade ao Benítez. E eu sempre falei para vocês aqui, quando nesses últimos jogos, eu estava vendo essa apatia do São Paulo, essa dificuldade na construção de jogo, mesmo o Crespo tentando Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara, às vezes povoando o meio de campo com o Rigoni, que é um jogador que, né, circula o campo inteiro, e ele estava sendo, né, determinante para uma manutenção, pelo menos, do São Paulo, para evitar algo pior. Eu sempre falava para vocês, o que o São Paulo está precisando é de um Benítez saudável, porque na minha visão, pelas declarações do Crespo, o Benítez não tinha condição de jogo. E aí eu pensava, puxa vida, falta tanto esse jogador, um jogador dessa característica, que distribua o jogo, que tem essa visão, que tem essa habilidade na construção, que faça esse passe entre linhas, que flutue ali entre as linhas do meio de campo e o ataque para poder servir os companheiros, ainda mais agora com o Calheri, com o Luciano recuperado, com o próprio Rigoni, eles jogaram juntos, se entendem, o Rigoni e o Benítez, mas eu já nem contava mais com o Benítez nessa temporada. O Benítez jogou. O Benítez foi titular. Então tinha alguma coisa muito errada nessa relação Crespo com alguns atletas. Então o Rogério já chega promovendo essas mudanças de jogadores que obviamente têm que ser titulares. Na ausência do Igor Vinícius e até mesmo para disputar a titularidade, o Orejuela se mostrou muito capaz, com problemas numa questão física. Daí, ao invés do Rogério, por exemplo, improvisar o Igor Gomes de novo, como vinha fazendo o Crespo, não, ele botou o Wellington, porque o Rogério também tem essas inventividades, né, vamos dizer assim, ele não se prende a posições, a sistemas táticos, ele é um cara arrojado nesse sentido. Foi ele que transformou o William Arão em zagueiro para
priorizar o Diego como primeiro volante, primeiro homem. Isso ele fez no comando do rubro-negro carioca. Então acho que o Rogério tem méritos assim como treinador, ele tem uma ousadia necessária para esse momento. E o time teve uma outra postura, né? O time ficou com a bola, o time criou muitas chances, perdeu muitos gols, mas isso tem a ver com o momento que o time está vivendo, né? É uma confiança que precisa ser resgatada aos poucos e obviamente no primeiro jogo isso não aconteceria. Mas eu gostei da parte criativa do São Paulo, que teve nesse modelo de jogo, sem o Luan também, mas o Nestor juntamente com o Lisiero, o Igor Gomes, o Gabriel Sara. Eu gostei dessa construção de jogo. Na verdade, o Lisiero, o Igor Gomes, o Sara e o Benítez. Esse foi o meio de campo do São Paulo, não teve o Nestor não. Mas eu gostei porque o time ficou com a bola, o time construiu, o time obrigou o goleiro adversário a trabalhar, mas o Ceará também foi perigoso no jogo. E essa instabilidade dentro de um time que obviamente está desequilibrado, que está trocando o sistema, que está trocando o técnico, é natural. E aí eu preciso destacar o Thiago Volpi, que de muito contestado em algumas partidas, porque ele realmente falhou em momentos decisivos, ele vem crescendo nesses últimos jogos. Ele vem fazendo defesas importantes, vem se reafirmando no gol São Paulino. Pelas informações, a direção ainda procura um goleiro e o Volpi não tem como apagar os erros ou as falhas que ele teve em momentos cruciais da temporada, em Copa do Brasil e Libertadores. Fato. Mas no Campeonato Brasileiro, nesses últimos jogos, ele tem sido um cara importante. O São Paulo sai atrás, né? Inclusive tinha criado algumas chances com bola na trave e tudo mais, e aí o Fabinho descola um chute maravilhoso, indefensável para o Volpi, né? Só que aí o São Paulo cria forças para reagir, ainda tem um outro lance de muito perigo que o Volpi defende, a bola bate na trave, até achei que tivesse entrado, seria um 2-0 ali para o Ceará. Tem um lance polêmico do Miranda em que o VAR chama para aplicar o vermelho, mas o árbitro opta por apenas o amarelo. Eu acho que é um lance bem discutível, tá? Eu acho que vai da interpretação do árbitro, mas o Miranda correu um risco. Acho que realmente não foi uma cotovelada, ele não faz o gatilho, mas ele joga o braço de uma forma imprudente, no mínimo. E por isso ele recebeu o cartão amarelo, mas correu um risco. O zagueiro do São Paulo. E ali poderia prejudicar bastante a equipe para a segunda etapa, perdendo por 1-0. Aí no segundo tempo continua a criação e aí vem a assistência do Orejuela. O Sara tenta chegar na bola e o Caleri acredita até o final, chuta, o Richard bate roupa, ele vai lá, consegue mais um toquezinho e fazer a conclusão para empatar a partida. É mais um gol do Caleri, que já tinha marcado um de pênalti, e isso vai dando moral, vai dando confiança. Ele é um centroavante que me agrada muito, não só pela última passagem, mas você nota que ele é um cara envolvido no processo, sabe? Ele está sempre buscando, ele barra, ele tromba com os zagueiros, ele está sempre buscando espaço, ele está sempre buscando uma finalização. O Caleri ainda vai fazer muitos gols no São Paulo com essa criatividade, melhorando a partir da construção ofensiva do time. E o Benítez tem muita contribuição para dar nesse meio de campo, ainda mais com a parceria do Igor Gomes, que fez um jogaço. Não sei se pela confiança do Rogério, pela conversa do Rogério, isso muda muito quando muda o treinador, mas o Igor é um jogador que pode entregar isso e muito mais, mas que realmente nos últimos tempos não estava acontecendo. O São Paulo tem bons jogadores, falta um sistema, falta um coletivo para favorecer as individualidades e falta também faltava esses jogadores entenderem a situação do São Paulo. O que eu via na reta final do Crespo era uma apatia, era um time que não entregava tudo o que podia. E aí eu quero chegar numa parte muito importante. Mesmo com essa entrega, mesmo com essa mudança de postura, mesmo com essa criatividade melhorando, chegou no segundo tempo e o São Paulo baixou demais o ritmo. Porque aí eu acho que a gente precisa entender que talvez o problema do São Paulo não esteja apenas no departamento médico, que foi alvo de críticas, muitas críticas pelas constantes lesões de jogadores nessa temporada. Mas talvez a preparação física do técnico Hernan Crespo ela não tenha sido adequada. Muito por conta, e eu talvez aqui atenue a situação, porque eu realmente não tenho embasamento fidedigno, assim, mais aprofundado para poder fazer dar essa opinião. Então eu vou trabalhar no campo da suposição e daquilo que eu estou vendo com a minha experiência de 20 anos no futebol. O São Paulo, por conta da pandemia e de um campeonato paulista que foi atropelado, esticou a corda demais. E a preparação física estrangeira, ela normalmente tem dificuldades aqui no Brasil, porque eles não estão acostumados com o nosso calendário. Então a preparação ela é diferente.
E muitas vezes a consequência é uma série de lesões. É você estourar jogadores ali na frente. O São Paulo esticou a corda para o Campeonato Paulista, conseguiu conquistá-lo, mas o preço foi sendo pago no restante da temporada. E hoje o que a gente está vendo, além de jogadores machucados, que na verdade já estão se recuperando, né, mas muitos ficaram muito tempo fora, o que a gente vê é um déficit físico. Jogadores que não conseguem ter um mesmo nível de atuação nos 90 minutos. Eu sei que a gente está caminhando para o final da temporada, mas o São Paulo está aquém nesse aspecto. E isso dificulta. Dificulta porque você corre errado, porque você não consegue dar o bote, porque você não consegue muitas vezes se sobressair em relação ao seu adversário. A questão física conta muito nessa reta final. E isso pode estar prejudicando o São Paulo. O Rogério vai ter que trabalhar isso também. Seja numa dosagem de atletas, seja numa administração juntamente com a sua preparação, com a sua comissão técnica, para tentar fazer uma, digamos assim, uma recuperação para essa reta final que não seja total, porque não tem como, né? Você não vai conseguir recuperar atletas 100%. Você está no meio da temporada, no final da temporada, não é nem no começo, então você não consegue recomeçar, você não consegue resetar esses atletas para que eles fiquem no mesmo equilíbrio físico. Então você precisa fazer uma dosagem talvez individual de atletas que ele vai utilizar cada vez mais, porque a sequência vai ser difícil e o São Paulo precisa melhorar na tabela. Então são alertas que o São Paulo tem daqui para frente, com uma melhora nas escolhas do Rogério e na postura do time. A perspectiva é boa, não sei se vocês concordam. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!